Before we pray, I would like to say this, that last evening, I believe it was, I said to a lady, if you'll just do as we're instructed to do, that would, the baby with a water head, it would... E antes de orarmos, gostaria de dizer isto, que ontem à noite, creio que foi, eu disse a uma senhora, se a senhora fizer como somos ensinados a fazer, isso seria o bebê com hidrocefalia, isso diminuiria. And the baby's head shrunk last night 1/2 inch by measure of a string. So the lady brought it here now. E a cabeça do bebê encolheu a noite passada 0,5 polegada, na medida de um cordão. Então a senhora trouxe o cordão aqui agora. Now, the reason I did that, sister, is for a purpose. See, if you can see something tangible happen, that'll make your faith increase to keep believing. Agora, a razão pela qual fiz isso, irmã, foi com um propósito, está vendo? Se você pode ver algo tangível acontecer, isso fará aumentar sua fé para continuar crendo. Sometimes I do that just maybe like ask the person to get up, make a step or two, move your hand, wiggle your finger, just something that they can do different, just to let them see that it's all right. They just get nervous and think it isn't going to happen, but it's happening all the time. See, it has to. Às vezes faço isso somente para, talvez, como pedir a pessoa para se levantar, dar 1 ou 2 passos, mover sua mão, mexer seu dedo, simplesmente algo que pode fazer diferente apenas para que veja que tudo está bem. Eles simplesmente ficam nervosos e acham que não vai acontecer, mas está acontecendo o tempo todo. Está vendo? Tem que acontecer. How many wants to be remembered in prayer now? Would you just raise your hands and say, Lord, grant it. Let us bow our heads. Quantos querem ser lembrados em oração agora? Gostariam de levantar as mãos e dizer, Senhor, concede-o. Inclinemos a cabeça. Lord, as we hear this grand old hymn of the church wrote by my precious friend Paul Rader, only believe. We are thinking now of a boy was brought by his fathers to the disciples. Senhor, enquanto ouvimos este sublime hino antigo da igreja, escrito por meu precioso amigo Paul Rader, somente crer, nós pensamos agora em um garoto que foi trazido por seus pais aos discípulos. No more than 10 days after Jesus had given them power to cast out devils and heal the sick, and here they was completely defeated on an epileptic case. Não mais do que 10 dias depois que Jesus tinha dado a eles poder para expulsar os demônios e curar os enfermos, e aqui estavam eles completamente derrotados com um caso de epilepsia. And they seen our Lord coming. And the father ran and said, Lord, have mercy on us. My son is variously vexed with the devil. And I brought him to your disciples, and they could not cure him. Jesus said, I can if ye believe. Only believe. E viram nosso Senhor vindo, e o pai correu e disse, Senhor, tem misericórdia de nós. Meu filho está muito atormentado com um demônio. Eu o levei aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus disse, eu posso, se tu creres. Crê somente. Oh God, you haven't changed a bit since then. You're just the same loving, sweet and compassionate God as you were then, so are you today. And Lord, like that father, we all cry, Lord, help thou our unbelief. It's so simple, we just stumble over it, Father. Oh, Deus, tu não mudaste nem um pouquinho desde então. Tu és o mesmo amoroso, doce e compadecido Deus. Como tu eras então, assim és hoje. E, Senhor, como aquele pai, todos nós clamamos, Senhor, ajuda a nossa incredulidade. É tão simples. Nós simplesmente tropeçamos nisso, Pai. We want to offer you thanks and praise for
touching that little baby last night to see that that skull that's been swollen, that is, that the bone has pushed out, it went down a half an inch last night. Queremos te agradecer e louvar por tocar aquele bebezinho a noite passada, por ver que aquele crânio que estava inchado, que o osso empurrou e voltou mais ou menos meia polegada a noite passada. We're grateful for that, Father. When we know that our doctors has nothing in the research for it, there's nothing that they can do for it, but thou art still God, the master of all situations. We thank thee, Father. Estamos agradecidos por isso, Pai. Quando sabemos que nossos médicos não têm nada para isso em suas pesquisas, não há nada que possam fazer a respeito. Mas tu ainda és Deus, o mestre de todas as situações. Nós te agradecemos, Pai. We thank thee for this mother's loyalty and sweetness and obedience to bring back the string and paste it on this piece of paper here to show to the public her testimony for the glory of God. May her little one live and be a normal child for your glory. Nós te agradecemos pela lealdade desta mãe e doçura e obediência ao trazer o cordão e fixá-lo neste pedaço de papel aqui para mostrar ao público seu testemunho para a glória de Deus. Que seu pequenino possa viver e ser uma criança normal para a tua glória. Look at all those hands that went up, Father. Each of them had a need. Mine up too, Father. I have need. And here's many here in the form of letter or in this box that's needy. People who are really needy. Olha para todas essas mãos que foram levantadas, Pai. Cada uma delas tem uma necessidade. A minha está levantada também, Pai. Tenho necessidade. E aqui estão muitas aqui, em forma de cartas ou nesta caixa, que estão necessitadas. Pessoas que estão realmente necessitadas. Let it come to pass, Lord, that each will receive their request this night. May they take this mother's testimony and just as an example to show that when you say anything, it's finished. It's all we have to do is to receive it and act upon it. It's a finished work. Permite que aconteça, Senhor, que cada um receba seu pedido esta noite. Que possam tomar o testemunho desta mãe e servir como exemplo para mostrar que quando tu dizes qualquer coisa está consumado. Está tudo o que devemos fazer é receber e agir baseado nisso. É uma obra consumada. Grant, Lord, that each one of these letters and these handkerchiefs, the people that they're laid upon, may they be healed. Everyone that raised their hands, Father, they may receive their heart's desire. We ask it in Jesus' name. Amen. And be seated. Concede, Senhor, que cada uma destas cartas e destes lenços, as pessoas sobre as quais eles forem colocados, que sejam curadas. Cada um dos que levantaram a mão, Pai, que possa receber o desejo de seu coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. I just wanted to show you the string here that the lady... There you are. That the little baby's head did shrink as the Lord promised us through the Holy Spirit last night. Isn't He wonderful? So gives us so much courage to have faith and believe. Eu queria apenas mostrar o cordão aqui que a senhora... Aí está. Que a cabeça do bebezinho de fato encolheu, como o Senhor nos prometeu através do Espírito Santo a noite passada. Ele não é maravilhoso? Assim, nos dá muita coragem para ter fé e crer. Now, when Jesus said to that tree in Mark 11:23, "No man eateth from thee from henceforth," he might not have yelled out. Why, frankly, he was so easy about it till his disciples, I think one of them heard him. Agora, quando Jesus disse àquela árvore em Marcos 11:23, "Nunca mais coma alguém fruto de ti,"
Ele pode não ter gritado, pois que, francamente, ele o fez tão calmamente a ponto de seus discípulos mal, penso que um deles o ouviu. And when that epileptic, when it come up before the Lord Jesus, the boy had the hardest fit he ever had. Perhaps fell on the ground like he was dead, but he realized that he met someone who had faith far above those apostles. É isso, quando aquele epiléptico, quando veio diante do Senhor Jesus, o garoto teve a crise mais forte que ele já tinha tido. Talvez caiu no chão como morto, mas ele se deu conta de que tinha encontrado alguém que tinha fé muito acima daqueles apóstolos. Now I'd like for someone who didn't believe in divine healing to watch this. Jesus had given them power to cast the spirits out, and they had failed. Not the power had failed, but they had failed. Jesus told them, why could we not cast him out? He said, because of your unbelief. Agora, gostaria que alguém que não cresce em cura divina observasse isto. Jesus deu a eles poder para expulsar os espíritos, e eles falharam. Não o poder falhou, mas eles falharam. Jesus disse a eles, por que não o pudemos expulsar? Ele disse, por causa da vossa incredulidade. The church still has the power. God's never taken his power from the church, but the church don't have faith enough to act upon it. That's all. It's just that simple. A igreja ainda tem poder. Deus nunca tirou o seu poder da igreja, mas a igreja não tem fé suficiente para agir baseada nela. Só isso. É simples assim. We try to make it so complicated sometimes, but the more simple you make the gospel, the more reality you'll have. When you just get real simple with it, God said so, that settles it, and that's all. And just believe it, go ahead. Nós tentamos tornar isso tão complicado às vezes, mas quanto mais simples você tornar o Evangelho, mais realidade você terá quando o tornar bem simples. Deus disse que sim. Assunto encerrado. É só isso. E somente creia, continue. When Jesus said, no man eateth from thee, while the leaves are just as pretty and bright as they ever was, the bark looked the same, but way down beneath the ground in those roots, the life began to dwindle away. Quando Jesus disse, nunca mais coma alguém de ti, ora, as folhas estavam simplesmente tão belas e brilhantes como sempre foram. A casca parecia igual, mas lá embaixo, debaixo do solo, naquelas raízes, a vida começou a se desvanecer. So is it upon a cancer, upon any kind of disease that you might want to think. When you can accept God's word, way down deep in the roots, the cancer may be there. Your hand may be just as stiff. That don't have anything to do with divine healing. It's if thou canst believe. See? Way down somewhere, it's already gone to work. Assim é com o câncer, com qualquer tipo de doença que você queira imaginar. Quando você pode aceitar a palavra de Deus bem lá embaixo nas raízes, o câncer pode estar lá, sua mão pode estar simplesmente tão enrijecida. Isso não tem nada a ver com cura divina. Se tu podes crer. Está vendo? Bem lá embaixo, em algum lugar, já começou a funcionar. Jesus said, if you say to this mountain, be moved and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you can have what you've said. Jesus disse, se disser a este monte, move-te, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que disse acontecerá, o que disser será feito. Isn't that lovely? Who'd that come from? The Son of God, whose words, heavens and earth, will pass away. But his words won't. Isso não é belo? De quem viria isso? O Filho de Deus, cujas palavras, céus e terra passarão, mas suas palavras não passarão. Now the only way that you can do that, you've got to have the right objective and the right motive. Now if I went out here and said, I'll show you I can move this mountain, be moved mountain, it would never move. Certainly not. No matter what I had, it's got to be first, you've got to find the will of God. Agora, a única maneira pela qual você pode fazer isso, você tem que ter o objetivo correto e o motivo correto. Agora, se eu saísse aqui e dissesse,
Vou lhe mostrar que posso mover este monte. Move-te, monte. Jamais se moveria. Certamente que não. Não importa o que eu tivesse, tem que ser... Primeiro, você tem que encontrar a vontade de Deus. That's the reason usually in the prayer lines I get the very hardest is because it's something that's went through lines and so forth, and that's where you get it back. Essa é a razão. Geralmente nas filas de oração que eu pego o mais difícil é porque é algo que já passou por filas e assim por diante, e é aí que volta. But see, if you've got unconfessed sin, did you ever notice on a case before I asked the evil spirit to leave? I watched that case real sure to be certain that there's nothing in that life that would hinder anything. See? Because remember, on these gifts you can get in trouble with them. Mas veja, se você tem pecado não confessado, já notou em certos casos, antes de eu ordenar ao espírito maligno para sair, eu observo aquele caso bem de perto para me certificar de que não há nada naquela vida que impediria qualquer coisa. Veja, porque lembre-se, quanto a esses dons, você poderia meter-se em apuros com eles. God, you remember one time, made a prophet out of a man, Moses, and told him to go down and speak to the rock, and the prophet was all excited and went out and smote the rock. Deus, vocês se lembram, certa vez, deu a um profeta, fez de um homem um profeta, Moisés, e disse a ele para descer, falar com a rocha. E o profeta estava todo impaciente, e saiu e feriu a rocha. Speaking of the weakness of Christ, that he'd have to die the second time or be smitten the second time, he had power to bring it, but it wasn't the will of God. Falando da fraqueza de Cristo, que ele teria que morrer a segunda vez ou ser ferido a segunda vez. Ele tinha poder para trazê-la, mas não era a vontade de Deus. I never could believe it was God's will for Elijah to go around because them children was teasing him about being bald-headed. I don't think he should have did that, but he was a prophet and was angered, and he put a curse on those children. And 2 she-bears killed 42 little innocent children. But I don't believe he should have done that. Eu nunca pude crer que era a vontade de Deus que Elias voltasse, porque as crianças o estavam importunando pelo fato de ser calvo. Não acho que ele deveria ter feito aquilo, mas ele era um profeta e ele estava irado e ele pôs uma maldição sobre aquelas crianças e 2 ursas mataram 42 criancinhas inocentes, está vendo? Mas eu não creio que ele deveria ter feito aquilo. And God, I believe today, before he puts his church in power, he tries his church to see what it will do. É isso somente nós... Deus, eu creio que hoje, antes que ele coloque sua igreja no poder, ele prova sua igreja para ver o que ela fará. Next time, maybe the Lord willing, when I come back, we have time to dwell on something like that, on something that's fixing to happen. And then we'll know more about it then. But if you'll just speak the word, say, Lord, I believe it. Don't doubt. Mean it in your heart. A próxima vez, talvez, se o Senhor permitir, quando eu regressar, teremos tempo para aprofundar em algo assim, em algo que está para acontecer, e então saberemos mais sobre isso, então. Mas, se você simplesmente falar a palavra, disser, Senhor, eu creio, não duvide, diga-o de coração. Now, say for instance, I was in a valley, and I'm preaching to millions of people. But just across the mountain there is a group of people of 100, and they're dying without knowing Christ. Agora, digamos, por exemplo, que eu estivesse em um vale e eu não estivesse pregando a 1 milhão de pessoas, mas logo depois da montanha ali, houvesse um grupo de 100 pessoas, e elas estão morrendo sem conhecer a Cristo. Well, I've got 1 million here to preach to, but yet something in my heart's telling me, get across to those people, get to them. They're perishing. I don't want to go myself, but yet there's something in me. See, that's God then, moving. See what the objective is. See what the motive is of going. Not for self. Bem, eu tenho aqui 1 milhão para quem pregar. No entanto, algo em meu coração está me dizendo, alcance aquelas pessoas, vá até elas. Elas estão perecendo. Eu mesmo não quero ir, mas ainda assim há algo em mim.
Está vendo? Isso é Deus, então, movendo-se. Veja qual é o objetivo, veja qual é o motivo de ir. Não para auto... Now, if I say, well, if my objective is right to get over there, but then I get up there and there's a big mountain. I say, you know, if I get over that mountain and save all those 100 people, someday they'll have a statue there. Brother Branham, the great missionary. Now, my motive's not right. The mountain won't fall. No, sir. Agora, se eu disser, bem, se meu objetivo está correto de ir até lá, mas então me levanto e surge uma grande montanha, digo, sabe, se eu passar essa montanha e salvar todas aquelas 100 pessoas, algum dia eles porão uma estátua ali. Irmão Branham, o grande missionário. Agora, meu motivo não está certo. A montanha não cairá, não, senhor. But when my motive and objective is right, and God in my heart is leading me, and I can't get over the mountain, around the mountain, under the mountain, I'd say, mountain, move. Mas quando meu motivo e objetivo estão corretos, e Deus em meu coração está me guiando, e não consigo atravessar a montanha, dar a volta na montanha, passar por baixo da montanha, eu diria, montanha, move-te. Maybe when I say that, no more than I say it with that kind of a right spirit, led of the Holy Spirit in the will of God, there might not be but one little spoonful of that mountain drop down. But it's on its road. Talvez, quando eu dissesse isso, e logo que dissesse com esse tipo de espírito correto, guiado pelo Espírito Santo, na vontade de Deus, poderia ser que não houvesse uma colherzinha daquela montanha que caísse, mas estaria para acontecer. The next day there may be 2 pounds fall. The next day a quarter of a ton. And maybe in a month, 5 tons drops in. What of it? May not even see it yet, but she's moving on its road. I'll stay right there and watch the thing be done because God said so, and that just settles it. No próximo dia, pode ser que caísse cerca de 2 libras. No próximo dia, 1/4 de uma tonelada. E talvez, em um mês, 5 toneladas caíssem. E daí, talvez ainda não visse, mas está se movendo para cair. Eu ficarei no mesmo lugar e assistirei isso ser feito porque Deus o disse, e isso encerra o assunto. Can you think that about your mother there tonight? All right, if you'll think it, she'll get well. All right, that's if you just believe it. Just speak the word and stay with it. See? Just believe it. Hang on to it. It's eternal life. Pode você pensar assim da sua mãe lá esta noite? Muito bem, se você o fizer, ela ficará bem. Isso mesmo. Isso é se você crer. Somente fale a palavra e fique com isso. Está vendo? Somente creia. Agarre-se a isso. Isso é vida eterna. Now, tomorrow afternoon, I told Billy tonight just to omit the prayer cards, and I want to speak. I'm confessing in truth. I've been going since January, overseas and back in Phoenix, right home, back, and all completely that discernment that I am so weak to hardly know where I'm standing at times. It just about got me whipped out. Agora, amanhã à tarde, eu disse a Billy esta noite para deixar de fora os cartões de oração, e eu pretendia falar. Estou confessando a verdade. Tenho viajado desde janeiro para o exterior e de volta, em Phoenix, para casa e de volta. E tudo completamente esse discernimento, até estar tão fraco que mal sei onde estou às vezes. Deixou-me praticamente esgotado. Now I have to leave, and you brethren invited me to stay over for some more days. How I appreciate that. I certainly think that this is a wonderful bunch of ministers here. Wish we could have had a little more time for fellowship. E então, eu tenho que partir, e vocês irmãos, me convidaram para ficar por mais alguns dias. Como agradeço por isso. Eu certamente penso que este é um maravilhoso grupo de ministros aqui. Queria que pudéssemos ter tido um pouquinho mais de tempo para o companheirismo. If the Lord willing, I'll be back sometime. Nothing else, just go from one church to the other and wander around through the city and visit you all. I'll be glad to do that. Anything that I could do to help the kingdom of God. That is, if you'd want me to do it. And to come back sometime and join up with us and have a nice, good meeting somewhere.
Se o Senhor permitir, eu voltarei algum dia. Nada mais, simplesmente ir de uma igreja a outra e percorrer a cidade e visitá-los a todos. Será um prazer fazer isso. Qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar o reino de Deus. Isto é, se vocês quiserem que eu o faça. E voltar algum dia e nos ajuntarmos e termos uma agradável, boa reunião em algum lugar. And remember, brethren, I'll be praying for you. That's one thing, sure. And I want you all to pray for me, all of you. And now, tomorrow morning is the church services, all these different fine churches around the city. E lembrem-se, irmãos, estarei orando por vocês, isto é certo. E quero que todos vocês orem por mim, todos vocês. E agora eu estou, amanhã de manhã, há cultos em todas estas diferentes, excelentes igrejas por toda a cidade. Now, some of the groups from Jeffersonville is here. Some of my friends, one of my trustees of the church is here, Brother Fred Sockman. I've never been able to see him in the meeting. And many other my friends from up there at Jeffersonville, my secretary there, and all is here somewhere in the meeting. I haven't seen them yet. Agora, alguns dos grupos de Jeffersonville estão aqui. Alguns de meus amigos, um de meus administradores da igreja está aqui, o irmão Fred Sothman. Ainda não pude vê-lo na reunião. E o irmão, muitos outros de meus amigos de lá de Jeffersonville, meu secretário lá e todos estão aqui, em algum lugar na reunião. Ainda não os vi. And brethren, there's some fine churches here in this city, and all the rest of you visitors, find one of them and go to these churches tomorrow. They'll do you good, I'm sure. Irmãos, há algumas excelentes igrejas aqui nesta cidade. E todo o restante de vocês, visitantes, encontre uma delas e vá a estas igrejas amanhã. Elas lhes farão bem, tenho certeza. There are brethren who believe in this kind of a ministry. That's the reason you're here sitting on the platform and down in the places here, because they believe in it. And I appreciate those men. Eles são irmãos que creem neste tipo de ministério. Essa é a razão pela qual eles estão sentados na plataforma aqui e embaixo nos lugares aqui, porque eles creem nisto. E fico grato a esses homens. Lord bless this Full Gospel Businessmen's chapter here who sponsored this meeting, or I believe that was right, sponsored the meeting. O Senhor abençoe esta subdivisão dos homens de negócio do Evangelho completo aqui, que patrocinou esta reunião. Creio que é isso, que patrocinou a reunião. I go a lot of their sponsors because in there, we oughtn't to be this way, but many times, brethren, that's a little bitty difference. It's like a man believe a little something, another little something. It kind of makes a little friction and old sores from way back. Eu vou a bastante de seus patrocinadores, porque ali não deveríamos ser desta maneira, mas muitas vezes irmãos deixam pequeninas diferenças, como um homem que creia um pouquinho em algo, um pouquinho de algo, de certo modo, cria um pouco de atrito e velhas feridas de tempos passados. It ought to be healed up by this time, but and if I get the Full Gospel Businessman, then that kind of helps bind it up, and we get together and we have real fellowship together. Just real good times, and we appreciate that. God bless that chapter. I believe the Lord raised it up for a purpose. Deveria estar cicatrizado a esta altura, mas se eu participo com os homens de negócio do Evangelho completo, então isso de certo modo ajuda a unir. E nos reunimos e temos verdadeiro companheirismo. De fato, aproveitamos muito e apreciamos isso. Deus abençoe esta subdivisão. Creio que o Senhor a levantou com um propósito. Now, and I had the grand privilege of seeing Brother Oral Roberts' place the other day, and such a mammoth place, such a beautiful thing. It's a memorial to Pentecost. Agora, e então tive o grande privilégio de ver a igreja do irmão Oral Roberts o outro dia. E que coisa! É um lugar tão enorme, uma coisa tão linda.
é um memorial ao Pentecostes. Then I went over to Brother Tommy Osborne's, another wonderful place, wonderful man of God, who Brother Tommy and I are just close, and Brother Oral too, just real close brothers, and we love one another and trying our best to work everything that we can for the good of the people in the kingdom of God. E então fui à igreja do irmão Tommy Osborne, outro lugar maravilhoso, um maravilhoso homem de Deus que o irmão Tommy e eu somos bem próximos, e o irmão Oral também, irmãos bem chegados, e amamos uns aos outros e procuramos fazer o melhor para empregar tudo o que podemos para o bem das pessoas no reino de Deus. So I certainly appreciate those men being here in this city. Among the rest of these fine men, you sheep have got wonderful shepherds. I'll say it like that. May the Lord continue to be with you all, is my prayer. Deste modo, eu certamente fico agradecido por estes homens estarem aqui nesta cidade entre o restante destes excelentes homens que vocês têm. Vocês, ovelhas, têm pastores maravilhosos. Eu direi assim, que o Senhor continue com todos vocês. É minha oração. And now tomorrow afternoon, what time's the service start, brother? 2:30. Let's say 1 or 1:30 you ought to be here so you won't interrupt with the rest of the services. E agora, amanhã à tarde, que horas começa o culto, irmãos? 2:30. Digamos que uma ou 1:30 vocês devem estar aqui, de modo que eles não interrompam o restante dos cultos. Now, if the boys hasn't already told you, tonight they have some books, pictures and so forth, and tapes and records of the meetings, and they sell them, but we will not let them sell them on the Sabbath tomorrow. Agora, se os rapazes ainda não disseram a vocês, esta noite eles têm alguns livros, fotos e coisas assim, e fitas e discos e das reuniões, e eles os vendem. Mas não permitiremos que eles os vendam no sábado, amanhã. No books or nothing to be sold tomorrow. So we never permitted that. Although many said you're awful wrong, and old Daddy Bosworth used to tell me, "Oh, Brother Branham, you're wrong there," but that's the way I feel. See, and I feel if you want one, to give you one, but we can't sell on the Sabbath. No, that's on. Nenhum livro ou coisa alguma será vendida amanhã. Assim, nós jamais permitimos isso. Embora muitos digam, você está completamente enganado. E o velho pai Bosworth costumava me dizer, oh, irmão Branham, você está errado nisso, mas é assim que me sinto, está vendo? E eu sinto. Se você quer um, eles lhe darão um, mas não podemos vender no sábado. Não, só isso. If I believe that, I got to live it. I got to live with myself, you see. I got to live with my convictions, and so, or you can send home and up the house, up the place and get it. Se eu creio nisso, tenho que viver isso. Somente tenho que viver para mim mesmo, está vendo? E eu tenho que viver de acordo com minhas convicções e assim. Ou você pode enviar para casa e até em casa, lá em cima, e retirá-lo. Now tonight, let's just forget that there's any work to be done or anything else or the toils of the day. Let's just lay aside everything and look into the Word for a few minutes and see what God would speak to us through His Word. And may I pray that God will just give us an extremely great blessing tonight. Agora, esta noite, vamos todos simplesmente esquecer isso, que há qualquer trabalho a fazer ou qualquer outra coisa, ou as labutas do dia. Vamos simplesmente pôr tudo de lado e olhar para a palavra por alguns minutos e ver o que Deus nos fala através de sua palavra. E é minha oração que Deus somente nos dê uma excelente e maravilhosa bênção esta noite. Jean, could you kidnap her for me? Could you kidnap that little girl for me? Isn't she a pretty little thing? Would you like to go home with me and play with my little Sarah about this high? Oh, you would? I'd like for you to. She's just about your size, and she's Daddy's little girl. Mm-hmm. Jean, você poderia sequestrá-la para mim? Você poderia sequestrar essa garotinha para mim? Ela não é uma coisinha linda?
Você gostaria de ir para casa comigo e brincar com minha pequena Sarah, mais ou menos desta altura? Ah, gostaria? Eu gostaria que você fosse. Ela é mais ou menos do seu tamanho e ela é a filhinha do papai. Uhum. Now, I bet you love your daddy too, don't you? Mommy, oh, sure you do. The prettiest little girl I'm sitting here looking at, little eyes look like two burnt holes in the blanket and little brown hair. I just love little children. I got two little girls at home. One of them is Rebecca and the other one is Sarah. Eu garanto que você ama seu papai também, não ama? A mamãe? Ah, certamente que sim. A garotinha mais linda que estou vendo daqui, pequenos olhinhos que se parecem com dois furos queimados em um cobertor e cabelinho castanho. Eu adoro criancinhas. Eu tenho duas garotinhas em casa. Uma delas é Rebecca e a outra é Sarah. Here some time ago, I was away. They're both daddy's little girls. And I love them, and as soon as they get in, I got to give them a piggyback. Aqui, há algum tempo atrás, eu estava fora. Ambas são as filhinhas do papai, você sabe, eu as amo, e assim que elas chegam, eu tenho que carregá-las nas costas e... Only Becky's getting too big for it. She's as big as I am. She'd break my back now. But she's still daddy's little girl anyhow. And now about another year, we want to get her in Bible school somewhere and away from the public school. Só que Rebecca já está ficando muito grande para isso. Ela está quase do meu tamanho. Ela quebraria minhas costas. Agora ela está... Mas ela ainda é filhinha do papai, de qualquer modo. E agora, mais ou menos daqui a um ano, queremos colocá-la em uma escola evangélica, em algum lugar, fora da escola pública. And then they was waiting up for Daddy, to come home. I've been out in the meeting, and tomorrow night they'll be waiting until midnight for me to try to get in. E então, elas estavam esperando pelo papai, você sabe, voltar para casa. Eu tinha estado nas reuniões e amanhã à noite elas estarão esperando até meia-noite eu tentar chegar. And so I got in real early in the morning, around 3 or 4 o'clock, and Mother come to the door and let me in, and I was so tired and weary. E assim, eu cheguei bem de madrugada, bem cedo, por volta das 3 ou 4 da madrugada. E sua mãe veio abrir a porta para eu entrar. E eu estava tão cansado e esgotado, Here on the platform, when the anointed, it feels fine. But when that once leaves you, that's where you get in trouble. How many ever knew that? Well, sure it is. Aqui na plataforma, quando o ungido está bem, mas uma vez que isso deixa você, é aí quando pode ter problemas. Quantos sabem disso? Ora, certamente é. Look, Elijah went up on the mountain and called fire out of heaven, called rain out of heaven, and then when the Spirit left him, he wandered in the wilderness 40 days, and God found him pulled back in a cave somewhere. Veja, Elias subiu a montanha e chamou fogo dos céus, chamou chuva dos céus, e então, quando o Espírito o deixou, ele vagou pelo deserto 40 dias, e Deus o encontrou escondido em uma caverna, em algum lugar. Jonah, he went out and stayed alive in the belly of a whale for 3 days and nights, was spit out upon the bank, and went around preaching. The whole city repented and come to God, and when the anointing left him, he went up on top of the hill and asked God to take his life. See? Jonas, ele desceu e permaneceu vivo no ventre de uma baleia por 3 dias e noites. Foi lançado fora na margem e saiu pregando por toda parte. A cidade inteira se arrependeu e veio para Deus. E quando a unção o deixou, ele subiu no alto do monte e pediu para Deus tirar sua vida. Está vendo? I stand by the side of William Camper's grave not long ago that wrote that famous hymn that we use at our communion service. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins where sinners plunge beneath the flood. Eu estive ao lado do túmulo de William Cowper, não muito tempo atrás, que escreveu aquele famoso hino que usamos em nosso culto de comunhão. Há uma fonte cheia de sangue, vertido das veias de Emmanuel, onde os pecadores mergulharam sob o fluxo. Did you ever hear what happened to him? After the inspiration left him from that, he tried to find the river to commit suicide. Você já ouviu o que aconteceu com ele?
Depois que a inspiração o deixou, depois disso, ele tentou encontrar um rio para cometer suicídio. I lived right across from the old Kentucky home, and Stephen Foster gave America its most famous folk songs. And when he'd get inspiration up, that inspiration write a song, then when he'd come out of it, he'd go get on a drunk. Finally called a servant and took a razor and committed suicide. Eu moro bem de frente à velha casa Kentucky, e Stephen Foster deu à América suas mais famosas músicas populares. E quando ele escrevia, obtinha inspiração. Aquela inspiração escrevia uma canção. Então, quando ele saía disso, ele ia embebedar-se. Finalmente, chamou um criado e pegou uma navalha e cometeu suicídio. People don't know what those people that live in that spiritual realm go through. Now here you feel like you can move a mountain, but just let the anointing drop from you and start through that door and somebody ain't there to catch you. See? As pessoas não sabem pelo que passam aqueles que vivem no estado espiritual. Agora, aqui, você se sente como se pudesse mover uma montanha. Mas somente deixe que a unção saia de você e comece a ir através daquela porta, se alguém não estiver ali para pegá-lo. Está vendo? And then maybe for a few hours you hardly wonder where you're at. And then night after night, that takes the best of you. E então, talvez por algumas horas você mal se pergunta onde está. E então, noite após noite, isso faz você chegar ao limite. And I want to tell you about little Sarah and Rebecca. So the next morning I couldn't sleep, and I got up, was sitting in a chair, and after a while, Becky being the oldest, she had longer legs than Sarah, and so Becky come running, woke up, jumped out of bed, not waking her little sister up, and here she come through the house running as hard as she could. E a pequena... Quero lhes contar sobre as pequenas Sara e Rebeca. Assim, na manhã seguinte, eu não conseguia dormir e me levantei, estava sentado numa cadeira. E depois de algum tempo, Rebeca, sendo a mais velha, tinha pernas mais compridas do que Sara. E então Rebeca veio correndo, ela acordou, pulou da cama sem acordar sua irmãzinha, e aqui veio ela pela casa correndo o mais que podia. She said, "Daddy, Daddy." I stuck out one of my legs and she jumped across there pretty well balanced, kind of like the modern church, it's been in the game for a long time, for several hundred years. She could balance herself right well, and she put her arms around me and said, "Oh, my daddy, my daddy." Ela dizia, papai, papai. Eu ajeitei uma das minhas pernas e ela pulou por cima, muito bem equilibrada. De certo modo, como a igreja moderna, você sabe, tem estado no jogo há muito tempo, você sabe, por várias centenas de anos. Ela podia equilibrar-se muito bem e ela me abraçou e disse, oh, meu paizinho, meu paizinho. And little Sarah in the commotion, woke up. Well, I don't know what your children does, they're not mine does. The younger one gets the hand-me-downs. And so Sarah had on Becky's pajamas, feet about that much too long, and here she come, little bitty short fella, falling, stumbling, and she got there a little late. E a pequena Sara tinha, na agitação, acordado. Bem, não sei se com seus filhos acontece isso ou não, com os meus sim. Os mais novos ficam com as roupas dos mais velhos. E assim Sara estava usando o pijama da Rebeca com os pés bem maiores, um tanto assim, você sabe. E aqui veio ela, bem pequenina, caindo, tropeçando, e ela chegou ali um pouquinho tarde. So Becky turned around and said, "Sarah, my sister, I want to tell you something." She said, "I was here first, and I have the monopoly, so I've got all of Daddy, and there's none left for you." Assim Rebeca se virou e disse, Sara, minha irmã, quero lhe dizer uma coisa. Ela disse, eu cheguei aqui primeiro, e eu tenho o monopólio, por isso eu tenho o papai só para mim e não sobrou nada para você. That's the way some people try to think about religion, isn't it? That's right. É assim que algumas pessoas tentam pensar sobre religião, não é? Isso mesmo. And poor little Sarah, she dropped her little lip, her little black eyes looked up at me and she started to cry. And Becky had her cheek against mine hugging me. I love her. E a coitadinha da pequena Sara fez um beicinho e seus olhinhos pretos olharam para mim e começou a chorar.
E Becky estava com seu rosto junto ao meu, me abraçando. Eu a amo. And Sarah started to walk away because Becky had all of Daddy. I screwed the other knee out like this and motioned to her like that. Oh, she perked up right quick and jumped up on my knee, so she hadn't been around very long and her legs wouldn't even reach the floor. E Sarah começou a voltar, porque Becky tinha o papai só para ela. Eu ajeitei o outro joelho assim e acenei para ela assim. Oh, ela se animou bem depressa e correu. Pulou no meu joelho assim. Ela era bem novinha e suas pernas nem mesmo alcançavam o chão. She's kind of a little tottery, perhaps like I am. Just a little tottery, you know, and she couldn't reach the floor. She wasn't a big denomination, you know, and so she couldn't get down on the solid floor. She hadn't been around long enough. Ela andava um pouquinho cambaleante, talvez como eu. Apenas um pouquinho cambaleante, você sabe. E ela não conseguia alcançar o chão. Ela não era uma grande denominação, você sabe. E assim, ela não conseguia se apoiar no chão firme. Ela ainda era novinha. And so she was kind of tottering, and I threw both arms around her like this and hugged her up close to me. And she sparkled those little black eyes and looked back to Rebecca. E assim, ela não estava muito firme. E pus meus braços em volta dela assim e a abracei bem perto de mim. E seus olhinhos pretos brilharam. E olhou para Rebecca. She said, Rebecca, my sister, she said, it may be true that you've got all of Daddy, but I want you to know one thing, Daddy's got all of me. Ela disse, Rebeca, minha irmã, ela disse, pode ser verdade que você tenha o papai todo, mas quero que saiba de uma coisa, o papai me tem toda. Assim... Just so he's got all of me. I might not have the education to put the big things over, but as long as I know he's got all of me in my tolerance, just let him have both arms around, it'll just make me feel fine. Isso é, contanto que ele tenha eu todo, posso não ter a instrução para conseguir grandes coisas, mas contanto que eu saiba que ele me tem todo em meu caminhar não muito firme. Deixe que ele me abrace com os dois braços. Isso me fará sentir bem. Well, let's offer another little word of prayer to him before we open up the word. Bem, vamos oferecer outra pequena palavra de oração a ele antes de abrirmos a palavra. Now, Heavenly Father, we realize that we are just like children also, and you love to be with us and worship with us, and as we worship you and you love us and hold us in your arms and send down your Holy Spirit and make us to know that you're living and you're our Father, we thank you so much. Agora, Pai Celestial, sabemos que somos tal e qual crianças também. E tu amas estar conosco e adorar conosco. E enquanto te adoramos, e tu nos amas, e nos segura em teus braços, e envia o teu Espírito Santo, e faz-nos saber que estás vivo e que és o nosso Pai. Nós te agradecemos tanto. Now, let the Holy Spirit come to us tonight. Love each heart, Lord. Give us a fresh blessing. Pour out the dewdrops of mercy upon us, Father. Agora, deixa o Espírito Santo vir a nós esta noite. Ama cada coração, Senhor. Dá-nos uma nova bênção. Derrama sobre nós as gotas do orvalho da misericórdia, Pai. Do not look at our sins. They're too many. Lord, just forgive them, omit them, Father, and just take us into thy arms and heal our sickness and cleanse our souls and set our spirits free, Lord, that we can worship and praise thee. Be like little children running around the house. Just know that Daddy's watching over us. Grant it, Lord. Não olhes para nossos pecados, eles são muitos. Senhor, perdoa-os. Esquece-os, Pai, somente toma-nos em teus braços e cura nossas doenças e limpa nossa alma e liberta nosso espírito, Senhor. Que possamos adorar e louvar a Ti e ser como criancinhas correndo em volta da casa, sabendo que Papai está cuidando de nós. Concede, Senhor. Now no man is able to interpret the word. We realize that. John saw the book in the right hand of him that sat upon the throne,
And there was no man in heaven or in earth or beneath the earth that was worthy to take the book, to open it or to loose the seals. Agora, nenhum homem está apto a interpretar a palavra. Nós compreendemos isso. João viu o livro na destra daquele que estava sentado sobre o trono, e não havia homem algum nos céus, ou na terra, ou embaixo da terra, que fosse digno de tomar aquele livro para abri-lo, ou de desatar os seus selos. And there come a lamb up that had been slain since the foundation of the world. And he was worthy, and he took the book, and loosed the seals, and opened the book. E veio um cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. E ele era digno. E ele tomou o livro e desatou os selos e abriu o livro. O Lamb, come tonight. Open the book to us, Father, as we wait upon thee. For we asked it in Jesus' name, the Lamb of God. Amen. Ó Cordeiro, vem esta noite. Abre o livro para nós, Pai, enquanto esperamos em Ti, pois o pedimos em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém. I have chosen tonight a little scripture verse here of 3 words, but first I want to read a verse or two out of St. John, the 11th chapter, beginning with the 23rd verse. Escolhi esta noite um pequeno versículo da Escritura aqui de 3 palavras, mas primeiro quero ler 1 ou 2 versículos em São João, capítulo 11, começando com o versículo 23. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know he shall rise again in the resurrection at the last day. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei, há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus said unto her, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, that should come into the world. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. And for our text, I wish to use these 3 words. Believest thou this? E como tema, eu gostaria de usar estas 3 palavras. Crês tu isto? I read a story some time ago. I think it was a fiction story. And most all ministers, I guess, have read Dr. Ingram's book of the Prince of the House of David. It's a great book. I think it's absolutely out of print. I like to have it in print so I could put it among the people. Eu li uma história há algum tempo atrás, creio que era uma história de ficção, e a maioria dos ministros, suponho, leram o livro do Dr. Ingram de O Príncipe da Casa de Davi. É um ótimo livro. Acho que está esgotado. Eu gostaria de tê-lo impresso para que pudesse colocá-lo entre as pessoas. And in there I was reading a little article on this Lazarus and upon Jesus and Mary and Martha, that the sisters of Lazarus. E ali eu estava lendo um pequeno artigo sobre este Lázaro e sobre Jesus e Maria e Marta, que as irmãs de Lázaro. And I was reading in there that where Jesus lived, I believe, with Martha and Mary. They were both lovely Hebrew girls. E eu estava lendo ali que onde Jesus morou, eu creio, com Marta e Maria,
Elas eram ambas encantadoras, moças hebreias, And Lazarus was learning or training to be a scribe at the temple, making letters of the law for the priest. e Lázaro estava aprendendo ou estudando para ser escriba no templo, fazendo cartas da lei para os sacerdotes. And Jesus had great fellowship, especially with Lazarus. And we read in the book that where he did come to their home, and E Jesus tinha um ótimo companheirismo, especialmente com Lázaro. Quando lemos no livro que, quando ele veio à casa deles e Martha was a little dilatory about listening to his words, but she had to get the dinner ready and set the table, but Mary sat at his feet. And Jesus said that Mary has chosen the better things. Marta estava se demorando um pouquinho para ouvir suas palavras, mas ela tinha que preparar o jantar e pôr a mesa. Mas Maria sentou-se aos seus pés, e Jesus disse que Maria escolheu as melhores coisas. And then we were told that Lazarus was the one that brought Jesus to John in the story of Dr. Ingram's books and on the Prince of the House of David. E então nos foi dito que Lázaro foi quem trouxe Jesus a João na história do livro do Dr. Ingram e em O Príncipe da Casa de Davi. However, that might not have been true, I do not know, but just for the background of it. But he was supposed to have been living with them. Porém, isso pode não ter sido verdade, eu não sei, mas somente para o contexto, mas ele devia estar morando com eles. Now we've been learning this last week, rather, that Jesus said in St. John 5:19, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing, that doeth the Son likewise. The Father worketh, and the Son worketh hitherto. See, what he sees the Father doing. Agora, nós aprendemos esta última semana, melhor dizendo, que Jesus disse em São João 5,19, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. O Pai trabalha e o Filho trabalha até agora, está vendo? O que ele vê o Pai fazer. So to make this really the right story, the Father, God, must have spoke to his Son Jesus and said, your friend Lazarus is going to die, but it's going to be for the good, so you leave the home. Deste modo, para contar esta história como foi mesmo, o Deus Pai deve ter falado com seu Filho, Jesus, e dito, teu amigo Lázaro vai morrer, mas vai ser para o bem, então sai da casa. Go away, because he'll be asking you to pray for him and make him well, and I don't want you to do that. If you watch the story as we go along, you'll see it heaps up to that very truth of that. Vai embora, porque vão pedir que ores por ele, ou para que o cures, e não quero que tu faças isso. Se você observar a história à medida que vamos contando, você verá que culmina exatamente na verdade disso. So, Jesus just without any warning or anything walked away from the house and went somewhere else, didn't return that night. And he went to some other cities. And as soon as Jesus left the home, then trouble set in. Assim, Jesus, simplesmente sem qualquer aviso ou algo assim, foi-se embora da casa e foi a outro lugar, e não retornou aquela noite. E ele foi a algumas outras cidades, e tão logo Jesus foi embora da casa, então os problemas chegaram. And when Jesus leaves your home, trouble is on its road. Just remember, when he leaves your home, trouble is on the way. E quando Jesus vai embora da sua casa, os problemas vão chegando. Somente lembre-se, quando ele deixa a sua casa, os problemas estão a caminho. When you get social societies and everything operating in your church so perfectly like some great big 16-cylinder Rickenbacker,
and you leave Jesus out of it, when Jesus goes from your church, troubles on the road. Quando você tem eventos sociais e tudo operando em sua igreja tão perfeitamente como algum grande Rickenbacker de 16 cilindros e você deixa Jesus fora disso, quando Jesus sai da sua igreja, os problemas estão a caminho. Yes, sir. When Jesus leaves a denomination, that they lay him aside and say, well, now we just don't believe that these things could be just exactly right. You adopt something else, troubles on its road. Just remember that. Sim, Senhor, quando Jesus deixa uma denominação que eles opõem de lado e dizem, bem, agora simplesmente não cremos que estas coisas possam ser tão exatamente corretas e adota-se outra coisa, os problemas estão a caminho. Apenas lembre-se disto.